Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Esse Hondinha aqui eu acabei de comprar com a intenção de botar um turbo nele e ver até onde que vai. Nesse projeto aqui, não vou fazer nada de motor, não vou forjar, não vou fazer nada. Quero fazer o mais simples possível para mostrar para vocês como é que é feito da forma mais simples em casa. Só comprei um turbo no eBay, ou você pode comprar também no AliExpress. Vou pegar o turbo coletor, botar aqui dentro, fechar, ligar a chave. Vamos ver o que que dá, para onde que vai, o que que vai acontecer. Se o carro ligar, tudo certinho. Aí conforme a gente vai aumentando, tipo, a gente depois vai troca bico, depois a gente troca linha de combustível, vai trocando outras coisinhas, mas o intuito principal é pegar um turbo, tacar aqui, do jeito que o carro tá, ligar e ver onde que vai, quantos cavalos que vai fazer, o que que vai acontecer. Então no episódio de hoje a gente vai colocar a tampa de válvulas de volta, coletor de escape, colocar turbo, Westgate, intercooler e dar a partida no carro, se tudo correr certo. Então bora lá. O coletor de escape chegou, galera. Eu nem filmei pra vocês, mas ele é de ferro fundido. É esse aqui, bem basicão mesmo, simples. Eu pintei ele aqui antes de colocar o wrap, porque pra não enferrujar, né? Porque como é de ferro fundido, eles enferrujam muito fácil. Porém, eu comprei essa manta que é muito ruim. Comprei na Amazon. Ela é a metade do preço, mas ela solta muita farpa, muita farpa. Enfim, é assim que ficou. Ficou até bonitinho. Eu coloquei essa manta não pensando em tipo questão de calor e tal, mas mais para ficar bonito mesmo. Sem mais enrolações, bora lá. Juntinha das mais ruinzinha mesmo do eBay. Se vai aguentar, não sei, vamos descobrir. Mas eu sei que essas juntas não é das melhores não. Só não sei como que eu vou botar alguns parafusos aqui, viu? Porque a manta ficou bem apertada. Galera, turbinar um carro é tão simples. Eu falando, sendo que é a primeira vez que eu tô fazendo um projetinho turbo. Mas é porque tem muito segredo, galera. E vocês vão ver no decorrer dos vídeos que não tem muito segredo. É só você tem que saber algumas coisas. Mas você sabendo já apertar um parafuso e desapertar e tendo acesso ao chat GPT, você vai rompendo, vai longe. Não precisa de muita coisa não. Agora, essa daqui é a Westgate que eu comprei no eBay também. Nada muito especial dessa marca aqui. Bem baratinha, não é das mais caras não. A questão é que ela veio com esse Fire Ring aqui. Geralmente você usa ele, porém ali eu não sei se ele vai dar certo ali, viu? Pra ser sincero. Como é que eu faço agora? Enfim, eu vou botar o gasket e vou botar ele também. Só vou dar uma lixadinha, tirar um pouquinho da tinta. Bora lá, não sei se esse Fire Ring tem que ficar aqui, por causa do jeito que é esse aqui. Tem alguns que ele é abertinho aqui, aí esse negócio entra lá dentro. Esse aqui não é. Vamos ver, né? Vamos ver. Parafuso. Vou botar os dois. O máximo que pode acontecer é vazar. Vazar, a gente tira, troca, bota do outro jeito. Ainda bem que não é nada difícil de tirar isso aqui. Agora bora limpar aqui em cima pra gente colocar a junta. A junta não, né? Limpar aqui em cima pra gente colocar a junta mesmo da tampa de válvula. Já tinha limpado, tirado toda a cola, que é só para tirar o excesso mesmo. Essa parte de limpar, galera, é a parte que eu acho mais chata, mas é a parte que se você fizer bem feito, vai vazar. Mas também se você cagar, fizer mal feito, a chance de vazar é grande, viu? E aí é o que eu acho que o pessoal faz, por isso que o povo mete silicone, porque não limpa direito, aí fica sujo. Aí vaza, aí vai metendo silicone até ver se tampa. Tampa finalizada. E aqui está como é que ficou. Essa aqui é uma tinta que ela deixa uma textura, né?
fala wrinkle aqui, não sei como é que fala no Brasil, mas ela deixa tipo uma texturazinha. Ficou bem legal, bem utilizado aqui em tampa de válvula, carro de performance. Lixei aqui em cima e é isso, galera, não tem muito segredo não. Agora, o negócio é, eu tenho que tirar esses anéisinhos aqui sem arranhar aqui, que esse vai ser o desafio de hoje. Então bora lá. Aí lá no motor a gente tem que aplicar silicone. Sempre aplica silicone nas curvas, que nem não aqui é uma curva, mas continua reto. No caso seria aqui, aqui, aqui e aqui. E aí eu vou aplicar direto lá no motor. Tá pronto o sorvetinho. Aqui no caso vamos aplicar silicone nessas dobras aqui. Você fala, ah, Alexandre, você não espalha com o dedo? Não, não. Quem espalha com o dedo é juvenil. Juvenil. Ah, mas meu mecânico espalha com o dedo. Juvenil. Depende muito da situação, da onde que é, da onde que tá. Nesse caso aqui, com certeza não espalha com o dedo. E até vem indicado pela montadora, como que é o passo a passo de montagem. Alguns lugares falam até quando você vai passando assim, fala até qual a altura e a grossura da linha que você tem que deixar para trás. E quando eles montam lá, não sai vazando, né? Agora o seu mecânico, quando ele monta, sai vazando. Vamos lá botar a tampa. A tampa deu uma machucadinha aqui, ó, na hora do martelada, mas eu até vi, mas aqui é onde vai uma coisa aí em cima, então é de boa. Tudo feito com cuidado, galera, pra não dar pepino. E é isso, tá num lugar tecnológico. Agora é a questão chata. Vou mostrar pra vocês o porquê. Eu precisava trocar as juntas dos parafusos, que tem essa cabecinha aqui, ó. Aí eu preciso empurrar isso aqui tudo pra cima, passar por aqui, pra botar o novo. E é mó chato de tirar isso aqui, vocês não estão entendendo. Agora se eu não ia trocar, eu vou ter que trocar, porque rachou. Se não ia trocar, agora eu vou ter que trocar. Saiu. Vamos trocar todos eles. E esse aqui que é comprido, nós faz como, hein, galera? Sentou na cabeça. Se eu trocar só de um. Tá vendo, galera? Nada fácil. Nada fácil. Bora botar os cabos de vela. Ficou feio, hein, esses cabos de vela. Você tá doido? Queria que eles ficassem todos assim, ó, esticadinho. E eles vão. Ou eu mudo meu nome. Eu acho que tinha um que ficava bem aqui também, segurar. Acho que tá lá fora. Deixa eu ele pegar. E aí, galera, o que vocês achou? Ficou bom? Isso aqui também nós vai ter que tirar. Nós vai ter que tirar. Não sei pra onde vai isso aqui, mas nós vai ter que tirar. Pôr uma cat can, alguma coisa. Ou um suspiro. Esse aqui é o do acelerador, né? Tcharam! Galera, pega só como que tá ficando esse rondinha. Você tá doido. Não, ainda tem muita coisa pra gente fazer, galera. Muita coisa a gente não vai fazer agora, que nem é tipo dar uma eliminada nos fios, limpar, ficar tudo mais bonitinho. Vamos fazendo de pouquinho em pouquinho, mas a ideia é deixar tudo limpo, o mais limpo possível. Mas por enquanto vamos ir devagarzinho. Galera, arrumei aqui um lugar melhor para mostrar coisas para vocês. Então isso aqui é o dreno do turbo que eu comprei para botar lá. Esse dreno aqui, tinha uns drenos para vender que aqui era só uma bolinha, sabe, desse mesmo tamanho. E o turbo, ele é, tipo, ele sai um quadrado grande, então se, tipo, tivesse só uma bolinha aqui, ele já ia restringir bastante as paredes. E o turbo, tipo, quanto melhor o dreno for, melhor o dreno é, né? Já dizia Aristóteles. Então eu optei por pegar esse daqui, que ele é mais aberto. Então vai ajudar melhor o óleo descer, porque o óleo do turbo, galera, ele não tem pressão. Então ele desce só por gravidade. Então tudo que tiver para ajudar ele a descer melhor, mais rápido é melhor. Porque senão
ele não conseguir descer rápido o suficiente, ele fica acumulando no turbo, o carro começa a fumar e várias outras novidades. Aqui é o que vai levar o óleo do motor para lá. Vou mostrar para vocês de onde que tira. Essa pecinha que eu comprei, ela vem com restritor. E o restritor dela, primeiramente que o turbo que eu comprei, ele não precisa de restritor, por causa do estilo de rolamento que ele tem. Ele não tem um estilo de rolamento, ele não é rolamentado, na verdade. Então, chama aqui Journal Bearing, eu não sei como chama no Brasil. Então, nesses casos, não precisa de restritor. Pode entrar, esse buraco aqui já é o suficiente. Só que tem um porém, se o carro trabalha com a pressão muito alta, acima de 80 psi, você precisa ter um pouquinho de restrição. Mas não desse tanto aqui, tipo, aqui ó, pra você ver, isso aqui é loucura. Então esse aqui você usa mais para quando o carro é rolamentado. Então o que eu vou fazer aqui, primeiro eu vou abrir esse buraco mais. Por que que eu não vou abrir ele completamente? Porque o nosso carro, até onde eu pesquisei, o Honda, ele em alta rotação, ele pode chegar até 80 psi. Então eu vou abrir um pouco, não tanto igual aqui, mas quase, e vamos ver como que vai se comportar. Se ele começar a fumar alguma coisa, a gente compra outro e deixa o buraco um pouquinho menor, mas não desse tanto aqui, porque isso aqui, galera, é um dos erros principais que eu vi que o pessoal comete aqui nos Estados Unidos. Eu não sei no Brasil, mas aqui o pessoal compra lá no eBay isso aqui, todos eles vêm assim. O pessoal compra, instala, bota no turbo, tipo, bota no turbo do eBay, um turbo barato, começa a fumar, começa a estragar e tipo, se der falta de óleo vai estragar o turbo, e aí estraga e o pessoal fala que o turbo é que é ruim. O turbo do eBay é ruim? É ruim, mas não é tão ruim assim. Vamos furar isso aqui. Vou furar com essa broca aqui, vocês podem ver, ela ainda tem uma folguinha, ó. Não é do tamanho aqui, mas é quase. Furar e ver o que que vi. Botar uma madeirinha embaixo, né, para não furar a máquina de lavar. Eu acho que eu ainda vou abrir um pouquinho mais. É isso. Abrir um pouquinho mais. Agora sim está satisfatório. Aqui para pegar onde vem o óleo, eu teria duas opções. Uma delas seria comprar esse que chamam de sandwich plate, que é que vai aqui entre o filtro. E a outra seria tem um sensor de pressão de óleo. Era para ter um sensor de pressão de óleo por aqui. No YouTube era facinho, bicho. Aqui o sensor. Sensor de pressão de óleo, ele vai enroscado ali, né? A gente vai remover ele ali e aí a gente vai colocar essa pecinha aqui. Mas eu achei que era mais fácil, não é tão fácil igual no YouTube. É bem escondido, ó. Você vê que você nem vê. O trem é aqui, eu vou ter que tirar o filtro, que não é um dos mais difíceis, mas ó. Ó, pra você ver onde que eu tô. O trem é escondido, bicho. Então bora passar a linha aqui, né? Hora de enroscar lá é que são elas agora. Então, galera, aqui embaixo ficou assim com o adaptador. Eu acho que o sensor não vai nem caber aqui, galera. O novo não, né? O que vai lá no YouTube cabia. No YouTube era tudo lindo. Acho que, não sei porque, acho que não tinha esse fiação passando aqui. Pior das hipóteses, eu arranco ele dali, deixo sem e o pau tora. Então, pessoal, ficou assim. Daqui vem o óleo do motor. Aqui eu coloquei o plug porque o sensor não coube aqui, que ele vai direto pro turbo e aqui não vai para lugar nenhum. Não vou deixar assim porque esse parafuso aqui eu acho que ele vai vazar. Por quê? Porque ele não é NPT. Eu não sei como chama no Brasil, porém são umas porcas que o parafuso ele é mais grosso e ele começa fino e vai engrossando. Então quando você vai apertando, ele, igual esse daqui de cima, ele não precisa estar 100% dentro, porque ele vai ficando mais grosso. Então chega um ponto que ele trava e veda. Eu acho que esse daqui ele não é. Então eu acho que tem chance de vazar. Tem mais essa caixinha aqui, galera, ó, que eu não sei o que que é. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Sei que vem uma mangueira de dentro do coletor de admissão para cá e eu não consegui achar se sai outra mangueira dela, para onde que vai, não sei. Provavelmente vai ser algo que também a gente vai eliminar, jogar fora, porque provavelmente não deve servir para nada. Então, galera, agora chegou a melhor hora. Vamos instalar o turbo, ver se vai caber ou não. Aquele turbo tá meio grandinho do que os kits que vende direto do eBay. Esse kit aqui eu comprei no eBay, porém comprei cada pecinha separado porque ficaria bem mais barato. Então agora vamos lá encaixar aquele turbo, ver se ele vai servir. E depois eu vou tirar o para-choque pra gente começar a instalar as partes de pressurização e intercooler. Essas pressurização, dizendo eles
que serve aqui. Vamos ver, né? Pois é, pessoal, antes de instalar, de colocar o turbo lá, eu vou instalar a flangezinha para alimentação do óleo e o do dreno, já para ficar mais fácil do que ter que instalar depois lá na hora. O turbo veio com as juntazinhas. Eu vou usar as juntas que veio no turbo, porque, sei lá, sinto que me passou mais confiança do que essa daqui, que parece um pedaço de papelão. Na verdade, ela sempre parece um pedaço de papelão, mas essa daqui parece um compensado. Vocês conseguem ver? Achei meio diferente. Vamos usar essa daqui. E também o buraco dessa daqui é bem menor. Eu queria uma com buraco menor possível. Então essa aqui ficou legal. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de óleo de... É um óleo que você usa para quando você vai montar motor. É um óleo mais grosso. É como se fosse quase um Militec. Vou adicionar um pouquinho aqui para ajudar na lubrificação do turbo. Na primeira partida. Ai, carai, caiu tudo. Já era de se esperar, né? Também. Depois quando tiver lá eu boto. Mas eu acho que já deu pra dar uma lubrificada onde eu queria. Ok, agora bora botar aqui o dreno. A junta é essa daqui. Eu nunca usei com esse tipo de junta aqui. Vamos ver agora se vai funcionar ou não, né? Nós vamos descobrir. Vou ter que rotacionar esse turbo. Tenho quase certeza que ele não é pra ficar com essa parte aqui pra cá, né? Acho que essa parte aqui vai pra baixo. Mas vamos botar lá de teimoso e ver. É isso. Só tem que rotacionar pra baixo mesmo. E vai ficar, na verdade... Vamos ter que rotacionar tudo, porque o dreno ficou pra cima e a alimentação pra baixo. Então, vou lá. Pra rotacionar um turbo, galera, é bem fácil. Tá vendo aqui onde tem esses parafusos? Tem tudo em volta, então você solta eles aqui, afrouxa e você consegue rodar. Vou mostrar pra vocês. Como eu tenho que rodar, na verdade eu tenho que rodar isso aqui pra lá. Eu vou ter que rodar os dois lados. Aí aqui vocês podem ver, ó. Essa parte aqui rotaciona. Então eu posso rotacionar, colocar onde que eu quero, que seria mais próximo disso aqui, apontando para cima. O turbo vai ficar, caso ele ficaria assim, né? Isso aqui assim, correto? Vacilei, né, de ter botado o óleo ali agora, fica caindo. Agora vamos colocar isso aqui no carro. Eu acho que eu vou botar por baixo, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, galera, turbo praticamente instalado, né? Tem dois jeitos de colocar, com a câmera fria virada para cá, ou então você inverte e a câmera fria fica virada para lá. Desse outro jeito, o turbo não cabe e aí você tem que tirar um pouco ali do motor. E dependendo também do tamanho do turbo, nem tirando ali não cabe. E aí o benefício é que quando você bota virado para lá, você ainda, tipo, como toda essa parte do turbo fica ali escondido para trás, você consegue usar o ar-condicionado. E como aqui eu já tirei e já tô consciente que não vou usar, vai ser isso mesmo. E também o turbo fica menos escondido, né? Que fica mais legalzinho. Mas é isso. Agora eu tenho que apertar os parafusos ali. Preciso fazer a parte da linha da alimentação já tá feita aqui, só apertar. Vou fazer a parte do dreno. Vamos ver se com os fittings que eu tenho aqui, se vai dar certo. Por quê? Ó, aqui é minha caixa de ferramenta, galera. Por isso que eu falo pra vocês. Já curte e comenta aí pra ver se nós conseguimos uma caixa de ferramenta nova. Os fittings que eu tenho... dá pra ter dois. Eu só tenho dois que são assim. No momento só tem um, né? Mas eu tenho dois. A outra tá ali. Aqui é a outra caixa de ferramenta que eu tenho, galera. Ó, eu tô fazendo tudo com essa caixa aqui, ó, de ferramenta. Simplesona. Enfim, eu tenho dois desse. Eu não sei se vai dar, galera, porque eu acho que eu ia precisar de um que seja reto. Dreno, ele tem que descer o mais reto e suave possível. Não posso fazer, tipo assim, uma curva, porque se ele empoçar em algum lugar, o turbo não respira e começa a fumar. Então ele tem que ser uma queda livre. Aqui, se eu botar um outro de cá, dá pra ver que não casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vi que mesmo se eu botar um reto, mesmo que eu bote um reto aqui, ainda assim vai ficar meio que subindo aqui, ó, porque essa curva aqui tá muito baixo. O que eu vou fazer? Então, galera, aqui no caso seria movimentar assim, ó.
Só que aqui ele tá numa angulação que eu acho que é aceitável. Porém, a questão é, a mangueirinha aqui vai ficar bem pequenininha. Tem problema? Não tem problema. O problema é na hora de botar. Por quê? Porque ela não articula muito. Então, tipo assim, na hora de tirar aqui, vai dar canseira. Mas ainda assim é de boa, porque vou ter que tirar aqui, ó. Pra tirar ela, vou ter que tirar os dois aqui. Como aqui não é gasket, é borracha, então dá pra reutilizar. A gente vai ter que tirar aqui toda vez que for tirar essa mangueira. E eu acho que vai ficar melhor do que se fosse reta aqui. Porque se fosse reto, ia fazer uma curva meio estranha. Teria que ser reta aqui e reta aqui. Pra gente fazer a linha, primeiro a gente mede daqui até aqui, ó. Do primeiro ponto aqui até embaixo. Dá 9 centímetros. E aí você tem que diminuir, porque a linha, o canozinho, ela não vem até o final aqui. Ela vem até aqui assim, mais ou menos. Então você diminui esses dois, esse tamanho aqui, ó. Isso dá pra ver, cadê? Ela vai até antes de chegar na rosca ali, ó. Então eu tenho que diminuir o tamanho da rosca dos dois lados. 9 centímetros menos o tamanho aqui da rosca. É o tamanho da mangueira que eu vou precisar aqui. Essa outra parte eu já medi aqui. Com essa parte do paquímetro aqui que você mede, ó. Aí o tamanho que der aqui, a abertura ali. No caso eu botei aqui dentro. Vi até onde que ia ali. Deu 8 milímetros, então dos dois lados seria 16 milímetros, que é 1,6 centímetros. Então galera, aqui eu gosto de passar uma fita antes de cortar, para ela não ficar assim, ó, tá vendo? Igual ficou. Então eu vou cortar aqui para ficar um corte mais limpo. Acho que a última vez que eu cortei um desse aqui não tava tão duro não. Acho que cortar com alicate de corte tá melhor. Só tem que ter um alicate de corte bom, que seja bem afiado, que esse aqui ele é bem afiado. Enfim, aí a parte mais chata de montar isso aqui é enfiar isso aqui dentro. Às vezes os pelinhos ficam saindo para fora, por isso que é bom você usar, ou às vezes não entra nem a pau. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, botar uma graxinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho graxa. Não achei a graxa, mas achei a minha vaselina, que é algo bem melhor. Sempre que for usar parte tipo lubrificar alguma coisa de borracha, usa vaselina, porque alguns tipos de graxa que tem petróleo danifica. E aí eu passo aqui do lado de fora, que é para ajudar na hora de entrar, e também passa aqui na parte de dentro. Eu vou cortar aqui melhor, porque ficou uns negocinhos espetando. E aí eu gosto de passar aqui dentro também, porque essa parte aqui, galera, depende muito do tamanho também, da marca que você comprou. Se a marca da mangueira é a mesma marca dos fittings aqui, porque às vezes se for de marca diferente, eu já vi que fica mais difícil para entrar, porque se for um pouquinho menor, já era. Pega isso aqui, você vai colocar aqui dentro. Às vezes é bem difícil de botar. E um jeito que eu gosto de fazer é ir rodando. Você vai rodando e aí você vai olhando aqui por dentro, ó. Eu não sei se dá pra ver. Ele ainda não encostou lá em cima nas roscas. Você vai empurrar até encostar lá em cima. Uma técnica muito boa para você usar, principalmente mangueira grande, você pega um soquete desse aqui, que caiba aqui. Eu não tenho nenhum aqui agora, mas você pega um soquete e bota aqui. Você bota isso aqui na amostra se estiver muito duro. E com o soquete, e com você pode botar a chave de catraca mesmo. Você vai rodando. Você vai ver como entra bem mais fácil. Eu vou tentar aqui ainda botar só na mão. Aí foi. Agora essa outra parte aqui, galera. Essa outra parte é a mais fácil. Pra mim é a mais fácil, não tem segredo. Aqui, como a gente lubrificou a parte interna da mangueira também, já ajuda. E aí, dá uma lubrificadinha aqui, ó. Não precisa dar nas roscas, eu nem recomendo dar lá ele, né? Não recomendo colocar vaselina aqui na rosca, porque pode ser que ajude a espanar, porque aqui é alumínio, espana muito fácil. Então, bota só aqui, ó, onde que é que vai entrar na mangueira e pronto. Dos dois lados, a mesma coisa. E aí você pega aqui, bota aqui dentro. Aperta. E aí aqui agora é só enroscar, tem segredo. Enrosca até topar lá em cima. Aqui na mão eu não acho que eu não vou conseguir enroscar tudo, mas vai dar pra vocês terem uma ideia. Eu tenho que pegar a ferramentinha ali. E sempre que for apertar com isso aqui, sempre que for usar alguma ferramenta para apertar, usar alguma coisa que não arranha. Porque isso aqui é de alumínio, arranha muito fácil. Então aqui foi o máximo que eu consegui botar na mão. Vai dar certo. Então galera, é bom. Eu tenho uma dessa daqui, ó, que ela é de alumínio. Então ela não amassa aqui, porque se for de ferro ela vai amassar. E aí é isso, só apertar. Eu vou apertar ali, depois já trago pra vocês apertar. Então galera, assim ficou. Aí bem certinho. Consegui colocar aqui sem tirar.
Eu só, tipo, dobro ele pra cá assim, e que dobro esse aqui tá reto, dobro pra cá, e aí faço uma curva aqui, aí eu consegui botar. Então não vai ficar nada impossível. Assim ficou, ó, olhando de baixo. Melhor dreno que eu já vi de Honda, pra falar a verdade pra você, viu? Tem 300 mil projetos na internet, não tem um que tá tão retinho igual esse aqui. Os outros eles botam um reto aqui e um reto aqui, e aí ele meio que faz uma barriga aqui, assim, ó. E aí aqui ele vem vindo bem reto, né? Já, enfim, tá perfeito. Próximo passo é botar a tubulação, pressurização. Eu já vi que a que veio ali é para o turbo, quando o turbo fica do lado de cá. Então ele sai daqui, é bem longo, que é, inclusive ele tá aqui. Então, olha lá onde que ele vai. Então vou ter que cortar ele e fazer a flangezinha para ele caber ali. Eu espero que dê tudo certo. Tô achando que ele tá bem alto. Qualquer coisa também, se nós precisar, nós corta aqui em cima, sobe ele mais. Uma das coisas também que eu sei que não vai dar certo da parte da pressurização, por quê? Porque essa bomba aqui tem o intake com o throttle body virado para cima. Geralmente eles têm o outro virado aqui. Então provavelmente ele vai chegar até aqui assim. Eu vou ter que comprar algum pedaço ou então fazer uma curva pra ele embicar ali até um dia que eu trocar. Então eu não vou trocar agora porque a intenção eu quero tipo só jogar o turbo aqui e vamos ver o que vira. Depois a gente vai fazendo upgrades. Estou posicionando aqui o intercooler no para-choque, segurando aqui com a mão ainda. Tô meio que marcando aonde que eu vou cortar. Tem que cortar bastante ali porque eu quero deixar o intercooler o máximo para frente possível. Porém, ele ainda assim vai ter que ficar atrás da barra. Tá vendo aquela barra ali que é onde a barra de acidentes? Vou tirar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ele ainda assim vai ter que ficar atrás dessa barra aqui. Não tem como eu trazer ele mais para frente. A não ser que eu corte a barra aqui, né? Caso eu precise, eu corte ela aqui e reforce ela, traga mais pra frente. Mas vamos ver o que a gente faz. Talvez aqui fique bom, porque o para-choque não tava conseguindo entrar tudo. Então talvez quando eu cortar, ele entre mais e aí eu vejo se vai ficar legal. Que eu quero que o intercooler fique tipo visível. Já que o carro vai ser sleeper, não precisa ficar tão visível, mas eu quero que veja. Tipo assim, se alguém prestar atenção, ver que ele tá lá. Não? Pessoal, o que eu tô fazendo aqui tinha um plástico que vinha daqui até aqui, ó. Então eu cortei ele assim e eu vou tirar todo isso aqui, ó. Eu cortei aqui também já com alicate. Vou cortar aqui tudo para conseguir tirar todo esse espaço aqui, ó, porque o negócio tá batendo aqui. E aí ele vai passar. Vamos ver se vai ficar bom. Aqui, ó, vocês podem ver aqui na parte da frente ficou perfeito. Só que aqui ainda tá, não que pegando, mas aqui tá pegando. Então eu vou ter que cortar tipo aqui assim. E a parte da tubulação, eu não sei se ela vai caber ali não, viu? Sendo sincero. Do lado de cá tá mais apertado ainda. Então vou ter que tirar um pouquinho ali. Vou ter que tirar essa partezinha aqui, ó. Essas coisinhas aqui. Mas, no mais, o para-choque tá no lugar. Ele entrou bem dessa vez. Ficou mais ou menos escondidozinho. Eu queria que ele ficasse aparecendo um pouquinho mais. Porém, vamos ver. Talvez fique legal assim. Acho que se der muito trabalho para trazer um pouquinho mais para frente, porque eu não me importaria de cortar isso aqui bastante. Até aqui assim, ó. Por exemplo, até a metade daqui. Trazer ele para frente até aqui. Não sei se vai ser possível, mas vamos estudar possibilidades. Vou cortar isso aqui e volto com vocês depois. Bora agora colocar o óleo aqui dentro desse motor. Antes de fazer toda a pressurização, o filtro que eu tirei da partida. Eu não sei se tem problema da partida assim não, mas não vamos ter como colocar o cano aqui por enquanto, porque veio errada a posição dele. Deixa eu até mostrar pra vocês. O cano aqui, galera, o jeito que ele encaixa, nem dá pra botar, mas ele ia ficar apontado pra cá. Então eu ia ordenar outro, porém eu nem vou. Eu vou cortar aqui, rotacionar e botar ali. Ou nós bota ele pra cima. Enfim, bora lá, vou botar o óleo, bora ligar. Eu não sei se vai ligar não. A gente botar a sonda aqui pertinho aqui pra ela ler. Pau no gato, bora lá. Porque até nesse ponto aqui, galera, a gente já fez bastante coisa. Inclusive tem que botar a bateria ali. Vamos ver se o carro pelo menos ainda tá ligando, né? Tirei o negócio do cruise control, algumas coisas que eu já nem lembro mais. Vamos botar o óleo da partida, ver se ele liga. Bora ligar. Vamos ver o que vai acontecer.
A barulheira vai ser certa, né? Vamos abrir a garagem primeiro. Tudo certo pra dar errado. Ó! Ó que o bichão ligou, fi! Brinca! Quer ler? Então leia, sonda, leia! Leia! Esse carro velho é bom por isso. Não precisa de muita coisa, não. Turbinha ali girando. Ligou, galera. Ligou. O turbinho tá rodando. Ó. Ó. Tá rodando. Dá uma aceleradinha de leve. Ó. Ó. Trem querendo. Ó o trem querendo. Pessoal, esse vídeo ficou muito longo. Próximas coisas a gente vai botar tudo no próximo vídeo. Acabar de finalizar a primeira parte desse projeto turbo, porque ainda tem muita coisa. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, manda para um amigo seu que gosta de carro. Curte aí, deixa um comentário para ajudar bastante nosso canal a crescer, a gente continuar com esse projetinho e levar ele para um outro nível. Por enquanto é só isso, galera, e fica aguardando o nosso próximo vídeo, hein? Até a próxima, falou!